Quero fazer uso desse pequeno expediente, senhor presidente, em razão de uma minuta, de um esboço, de uma possível resolução que estaria sendo editada pela Secretaria de Saúde. A ideia é estabelecer algumas medidas de segurança em relação à questão do coronavírus, mas atingindo de maneira especial das igrejas. Nosso arcebispo aqui de Cascavel, Dom Mauro, tão logo recebeu esse documento, que eu não sei como é que isso acabou vazando também. Os padres aqui da nossa diocese de Cascavel entraram em contato comigo, além de uma série de fiéis da Igreja Católica de maneira especial, fazendo uma série de questionamentos, levantando uma série de receios, de angústias, de aflições em relação a este documento que estaria sendo elaborado e que acaba, com essa finalidade da prevenção, melhor dizendo, acaba atingindo de maneira objetiva, direta, em questões que não dizem respeito necessariamente a questões só de segurança e de prevenção. Então entrei em contato com o deputado Hussein Bach, fui muito bem atendido, tanto é que essa resolução era para ter sido já publicada na quinta-feira, acabou não sendo. O Ian também lá da Secretaria de Saúde acabou me dando bastante atenção, o secretário Valdemar também percebeu que de fato há alguns equívocos, que essa resolução precisa de ser vista. Dentre outros, o artigo 7º, por exemplo, estabelece uma redução no número de celebrações. Por um lado, que parece ser positivo, por outro, pode ser exatamente o contrário, que quando você diminui o número de celebrações, naturalmente você pode aumentar a concentração de pessoas, porque as pessoas querem ir à igreja, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica. Então, se você tem menos espaços também para elas irem, é uma tendência de acentuarem-se o número de pessoas que participam dessas celebrações. E de maneira especial, algumas questões, por exemplo, específicas, de ritos, de termos, que de fato não faz sentido que essa resolução aborde esses temas, por exemplo, que diz o artigo 21, que nós não vemos outra solução para esse artigo, a não ser realmente a exclusão do conteúdo desse artigo, porque na nossa avaliação, esse artigo interfere diretamente nas questões de fé, com conteúdos, inclusive com termos, que não dizem respeito à prevenção pelo coronavírus, mas termos que dizem respeito às questões de fé e que naturalmente o próprio governo não tem como conhecer os meandros, todas as sutilezas da fé. Por exemplo, ela se menciona a elementos, o que para a fé católica, cristã católica, são as espécies eucarísticas, que depois de consagradas para os cristãos, para nós católicos, se transformam no corpo e sangue de Cristo. Então, são termos utilizados que certamente não foi tomado o devido cuidado para que esses temas não sejam abordados dessa maneira que para o católico acaba sendo, por exemplo, bastante desrespeitoso. Então nós esperamos que essa resolução seja revista, seja reavaliada, seja readequada e ao mesmo tempo fique uma coisa totalmente sem sentido quando nesse artigo 21 diz que numa celebração de igreja, por exemplo, católica, você não pode haver a distribuição da Sagrada Eucaristia. Quer dizer, só quem é católico para entender o quanto que isso é grave, o quanto que isso é agressivo. A mesma coisa que você falar para um médico que ele, para fazer uma cirurgia, por exemplo, não pode usar um bisturi. Então, quer dizer, uma coisa que o governo não tem o direito de fazer isso e ao mesmo tempo não entende o que isso quer dizer, o que é a necessidade de um médico para fazer uma cirurgia. A mesma coisa, quem entende da fé católica são os padres, são os bispos. Quem entende da fé dos evangélicos são os pastores, são os fiéis evangélicos, ou no caso os católicos, são os católicos. Então eu peço mais uma vez, quero reforçar, ao mesmo tempo que agradeço pela atenção que tive na semana passada, reforçar porque hoje iriam se encontrar novamente o Conselho para avaliar essas questões. Então precisa de ser revisto isso, esse artigo 21 e alguns outros temas que muito mais do que prevenção acaba interferindo diretamente na fé e isso naturalmente não é aceitável, não é tolerável, senhor presidente. Obrigado a todos que nos acompanham.